Boa tarde. Hoje, em destaque, o Dia do Município. Comemora-se no dia 15 deste mês de novembro o Dia do Município, que assinala este ano os 510 anos de concessão do fural da Carta de Fural de Dom Manuel I às terras de Vieira, em 1514. Em referência breve, recorda-se que os furais estão na base da formação dos municípios, são, se assim se pode dizer, a sua certidão de nascimento. Com eles, em tempo de monarquia, eram criadas as condições para o desenvolvimento de um concelho, por razões várias, sejam o povoamento e a defesa do território conquistado ou reconquistado, aquilo que hoje tantas vezes aqui é referido pelos autarcas, a fixação de população e desenvolvimento socioeconómico. De então para cá, atravessando séculos de história, os municípios portugueses, e assim Vieira do Minho, passaram por situações diversas determinadas pelas conjunturas sociopolíticas, incluindo a passagem da monarquia para o regime republicano e, abreviando, tiveram o último impulso na sua autonomia com a instalação do poder local democrático saído do 25 de abril de 1974 e da Constituição de 1976. No nosso Conselho, a Câmara Municipal celebra o dia e a efeméride, este ano coincidente com as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, em sessão solene e homenagem aos antigos presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, desde o 25 de Abril de 1974. A sessão solene terá como convidado de honra o Coronel José Eduardo Sanches Osório, um dos elementos do movimento das Forças Armadas. O programa inclui também cerimónia de imposição de insígnias da Polícia Municipal, a inauguração do Memorial aos Mortos da Guerra no Ultramar e do Monumento aos Heróis do 25 de Abril na freguesia de Roças e do Centro Cívico de Gantelães. Lembrar o que significam os furais na edificação dos municípios, os avanços no poder local pós-25 de Abril e revisitar a história e a memória do Conselho, os fatores de identidade e o que é o municipalismo na atualidade, nestes 50 anos do 25 de Abril, é a proposta do Falar daqui de hoje. Convidamos e temos em estúdio Elsa Carla Ribeiro, que é vice-presidente da Câmara de Vieira do Minho, como sabe também professora e bióloga, Ana Ribeiro, vereadora também do município, e Paulo Marques Silva, professor de História e autor do Guia do Património Cultural do Conselho. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Este ano a marca é, de facto, os 50 anos de 25 de Abril. Boa tarde a todos, boa tarde, seus ouvintes da Rádio Alto Pá, boa tarde aos meus colegas de painel, à doutora Ana Ribeiro, ao professor Paulo Silva e ao Zé Luís Machado, e muito obrigada pelo convite. Exatamente, ou seja, são 50 anos de comemorações do 25 de Abril, que já começamos no 25 de Abril e que terminaremos no próximo 25 de Abril de 2025. Ou seja, ao longo deste ano, vários são os episódios onde recordaremos esse grande acontecimento da história de Portugal que teve a ver com o 25 de Abril de 1974. Quer ao nível da escola, quer ao nível da sociedade em geral, vários foram as palestras, os acontecimentos, o recordar memórias, o revisitar esses acontecimentos e, como tal, neste dia do município também faremos o mesmo, ou seja, basicamente associar aqui os 50 anos do 25 de Abril com o dia do município. Tal como disse o Zé Luís, vão ser homenageados os presidentes de Câmara e presidentes da Assembleia pós-25 de Abril, os que foram eleitos, e de certeza que será um momento de homenagearmos todos eles e todos aqueles que nos deram tanto e que contribuíram também para o Conselho que temos hoje. É um momento também, nestas conversas, para revisitar a história e perceber como é que aqui chegamos. O fural de 1514, que eu apresento como a certidão de nascimento do Conselho, era isso mesmo. Sim, é a carta de certidão de nascimento do Conselho, e é importante que os vieirenses percebam que o Conselho de Vieira do Minho, ao longo da sua história, demorou 414 anos, em termos administrativos, a construir-se. Portanto, se balizarmos desde o fural até 1933, portanto, 1514 até 1933, que é a criação da freguesia de Vieira do Minho e a criação da designação de Vieira do Minho para todo o Conselho, passaram 414 anos. Portanto, ao longo desta história, temos aqui um conjunto de comunidades. Portanto, Vieira do Minho é um mosaico de comunidades
que ao longo deste período de tempo se foi agregando e tornámos assim aqui numa comunidade que hoje é designada de Vieira do Minho, vieirenses. Entretanto, tivemos aqui vários concelhos, o Conselho de Ribeira de Soares, Sim, o Conselho só de a Caniçado. partir do século XIX as reformas liberais é que trouxeram aqui uma grande reforma administrativa que levou à extinção de antigos concelhos, como o de Roças ou de Roivães, não é? O Couto de Parada, e, portanto, foi, por assim dizer, em termos territoriais, nos finais do século XIX temos aqui já o concelho praticamente definido. Em termos administrativos, faltava então aqui a tal questão da formação das freguesias, da última freguesia, que é Vieira do Minho. Mas voltando ao Dom Manuel, pronto, o Dom Manuel foi um rei centralizador, reformista. Claro que esta reforma dos forais não é uma reforma única, vem num contexto reformista mais abrangente. Estamos a caminho dos reis iluminados. Exatamente, é o início daquilo que os historiadores diziam de Idade Moderna. O Dom Manuel está nesta transição entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. E é um rei que centraliza muito o poder, e nós hoje ainda falamos muito que temos um poder muito centralizado, e é verdade. Mas é o Dom Manuel... Apesar das descentralizações. Apesar das descentralizações, não é? Mas é este rei que realmente quer absorver todo o capital legislativo da época, porque era muito dispa e diferente. Tínhamos aqui um território que era, por assim dizer, tínhamos pequenos senhores que eram reis no seu próprio território. E o Dom Manuel tenta, de certa forma, diminuir esse poder a estes senhores locais, criando e unificando uma legislação a nível de todo o território. Está aí já algum impulso de uma classe que vem crescendo já desde o meio da Idade Média, a burguesia? Sim, vamos ver que a burguesia, principalmente no período das descobertas, começa a ter este protagonismo, é verdade. Mas já vem um bocadinho de antes. Mas aqui o Dom Manuel, aqui, o importante é aqui perceber que o Dom Manuel tem esta tentação de realmente centralizar o poder, e os forais, incluindo o foral de Vieira, onde se enquadra o foral de Vieira do Minho, é um pouco, não para criar uma comunidade, ao contrário do que acontecia com os forais medievais, que era para criar comunidades com alguma autonomia e independência administrativa. Uma espécie de criação da lei do poder local. Exatamente, mas isso são os medievais. Estes novos forais já vão um pouco num sentido diferente. Não dão autonomia às comunidades, mas, de certa forma, controlam essas comunidades e é no sentido mais económico e fiscal. E se formos ver o Foral de Vieira, está lá, eu até tenho aqui as primeiras duas páginas, a transcrição, e está lá muito, muito bem definido. Seria interessante. Pronto, e começa assim, tem a parte inicial que é a titulatura de Dom Manuel, por graça de Deus, e depois diz assim a parte que nos interessa. Esta nossa carta de foral dado à terra de Vieira. Vieira com 2 Ys. Ok? Portanto, é assim que aparece o nosso documento. Está escrito na carta de foral que temos aqui no nosso município. Portanto, de certa forma, o que é que interessava ao rei? Saber qual era o património que tinha a nível do reino. Depois, tributar esse património. Já temos aqui aquela necessidade de criar aqui um avalanche de impostos até para sustentar os novos funcionários reais que também começam... O aparelho de Estado, como este diria. Exatamente. O aparelho de Estado que começa aqui, de certa forma, é o início do funcionalismo público, por assim dizer. E daí para a frente, as mudanças vão ser lentas? Em Portugal são sempre um bocadinho lentas. Nós queixámos um bocadinho disso. Ainda hoje temos um bocadinho, não é mais documentalidade, é a mesma realidade. As mudanças em Portugal são sempre muito lentas, não é? Portanto, desde Dom Manuel até às tais reformas liberais, portanto, do século XVI até ao século XIX, pronto, 3 séculos, não há aqui grandes mudanças. Pelo contrário, há sempre uma tentativa de centralizar cada vez mais
o poder numa única pessoa, o rei. Os reformistas liberais já realmente vêm aqui no sentido contrário. Criam novos conselhos, reorganizam-nos e o objetivo é, na verdade, trazer mais valor e trazer mais força, aí sim, ao poder local e aos conselhos. Mas isso é só no século XIX. Mas eu vou dizer que os conselhos que nós temos hoje, a nível nacional, começam essencialmente com esta reforma liberal. Portanto, podem ter origens medievais, mas são as reformas liberais que traduzem o mapa conselho que nós hoje praticamente temos. E esse movimento liberal, que foi impulsionado pelas ideias da Revolução Francesa, acaba em Portugal com a República no princípio do... Sim, em 1910, não é? Pronto. Mas este movimento liberal foi muito importante, não é? Foi porque realmente inspirado na Revolução Francesa, de certa forma vem nivelar um bocadinho a sociedade, aquela distinção nobreza, clero e povo acaba-se por diluir, e aqui o povo também, através principalmente da elite do povo, que é a própria burguesia, não é? Começa a ascender aos cargos do poder, não é? Como depois surgem já na monarquia constitucional, os partidos, etc, mas é aqui a ascensão do povo, da massa popular, que vai estudar, começa a ser letrada e começa a disputar os lugares do poder. E a ter aquilo que, estudar, ter mais dinheiro, estudar, a ter aquilo que hoje chamam as alavancas sociais. Sim, começas a valorizar... Alavancagem, como se diz. Sim, o dinheiro já não define, o dinheiro não define o poder, isto é, o estatuto social, o estatuto de nascimento, a família, já não é o mais importante para ascender socialmente, embora não deixe de o ser, mas não é o mais importante passa a ser a educação. Cá está. Por isso é que o ensino, a educação, começa realmente a ser a alavanca para a ascensão social. Por isso começamos aqui a ver as elites populares, como eu já tinha dito, através da burguesia, que começa a ter o poder do dinheiro e o poder de investir na educação, começa aqui a investir nisso para realmente ascender novamente aos lugares de poder. E, de as elites, como diriam os antigos romanos ou gregos. Exatamente. Mas o 25 de Abril vem, digamos, que dar ao poder local um poder diferente. Um poder diferente para melhor. Por autonomia. Sim, por mais autonomia, mas que não seja a nível financeiro, não é? Que a descentralização também veio agora a acrescentar, não é? Podemos aqui discutir se está a ser feito da melhor ou da pior forma, mas não deixa de ser positivo. De certa forma, é um momento marcante. Porquê? Porque responsabiliza-nos, enquanto comunidade concelhia, a gerir melhor os recursos que nos chegam de fora, não é? E os nossos próprios recursos. Portanto, é por isso que vamos ver como é que as coisas vão evoluir em termos futuros, mas tenho a certeza que mais responsabilidade para nós, enquanto comunidade local, o que significa também mais liberdade para gerir, mas, acima de tudo, responsabilidade. De qualquer modo, isso é um movimento que não parou ainda, porque agora com a descentralização, perdão, um pouco mais de descentralização do poder aos municípios, poder ou mais obrigações, aparentemente, segundo temos ouvido aqui pela voz do Presidente da Câmara. Mas ouvimos também outra voz dos autarcas, que é a regionalização. Aproximar mais, quer o planeamento, quer a distribuição dos recursos do Estado pelas regiões. É assim, gerido por elas. Se a descentralização for bem conseguida, isto é, se mostrar que realmente responde às comunidades, aos interesses das pessoas, às necessidades das pessoas, provavelmente até pode ser suficiente. E se calhar até podemos dispensar futuramente essa ideia da regionalização. O que é certo é que neste momento os autarcas, daquilo que eu vou ouvindo e vou lendo, os autarcas dizem que esta descentralização ainda é insuficiente. Vamos sempre bater no mesmo. Em termos, é só uma questão financeira? Eu julgo que não. Os recursos financeiros, dizemos sempre que são sempre reduzidos.
provavelmente têm que ser geridos de uma melhor forma, ser geridos de uma forma mais eficiente, mas acima de tudo ainda precisamos de um caminho de 5, 10 anos para avaliarmos esta descentralização e depois aí fazermos um balanço. Mas o que nós vemos é isto, a falta de capacidade dos municípios, neste caso por falta de outros meios, o planeamento viário, por exemplo, a mobilidade ainda é determinada, nomeadamente as vias de circulação, não é? Ainda é determinada pelo poder central. E nós tivemos aqui recentemente em Vierdim, município, um movimento interessante de cidadãos que partiu daqui a propósito de uma intervenção que beneficie as populações do interior e não só, incluindo a cidade de Braga e o hospital, como é referido também na petição, e que é levada à Assembleia da República, à Comissão do Ordenamento, e que recebe um parecer favorável. É uma velha reivindicação, ainda bem que teve agora uma boa aceitação. Mas isto para dizer, isto resolvia-se com a regionalização? Pergunta-se. Talvez sim, talvez não. Agora, eu sei que a descentralização, pelo menos, trouxe aqui uma coisa muito importante. Permite a fixação de recursos qualificados aos concelhos, recursos locais. É uma forma de também assegurarmos que os nossos qualificados também ficam aqui. Isso é muito importante. E a descentralização permite, pelo menos a nível autárquico, não é? O próprio município consegue agregar aos serviços recursos qualificados, que muitos deles, para não dizer uma boa maioria, se não fosse feita essa descentralização, provavelmente teriam que sair de Vieira do Minho. E isso aí é muito importante em termos de recursos humanos. Era isso, claro, eu ia perguntar agora às duas autarcas, que também estão aqui, a regionalização sim ou não, e porquê ou porquê não? Primeiro, só aqui um aspecto acerca da descentralização. Assim, nós temos descentralização em algumas áreas, mas não as temos em todas, nomeadamente no planeamento do território. Quando se fala em PDMs, existe aqui uma grande falta de autonomia por parte do município. Mas que o poder central diz para permitir controlar algumas pressões locais. É assim, isso tem várias visões, ou seja, se calhar também é uma maneira do poder central estar a exercer... Continuar central e não tão local. Ou seja, efetivamente, se temos um plano diretor municipal, deveria ser o município a fazê-lo e, no fundo, a ser muito mais autónomo do que é na sua concepção e na sua aprovação. Claro que há um bocado, só reportando-me, quando o Paulo refere na descentralização de algumas áreas, por exemplo, nós temos a descentralização na parte da educação, mas alocado ao município estão os equipamentos e o pessoal não docente. Ou seja, o pessoal docente e os técnicos superiores continuam no poder central. Quando se fala da saúde... O problema é isto, mas o município, naturalmente, se pensarmos no município de Vieira de Minho, tem alguém qualificado para poder acompanhar a escola. Claro que sim, mas, por exemplo, os professores, o concurso continua a ser nacional. A gestão da escola é um diretor, que também não é uma descentralização. O processo de eleição de diretor era o mesmo de há muitos anos atrás, enquanto ainda não havia descentralização. Estamos a falar de 2022. A descentralização no caso da educação e da saúde e da ação social. Autonomia da escola mais. A autonomia da escola é uma autonomia decretada, ou seja, não existe uma verdadeira autonomia de escola. Nos anos 90 e até 2005, 2006 falou-se muito em autonomia das escolas. As escolas TAPE têm uma certa autonomia, o resto, a autonomia é toda muito relativa. Por exemplo, na área da saúde, os médicos continuam a ter uma colocação que não é gerida pelo município, apenas a parte dos serviços de auxiliares e a parte das infraestruturas, ou seja, não existe uma efetiva descentralização de uma área, existe de parte dessas áreas, o que gera aqui também às vezes alguns conflitos. Que já ouvimos aqui referir mais de custos do que e o envelope financeiro relativo a esses encargos é muito deficitário em relação ao que efetivamente seria necessário. Ainda há pouco, quando estive aqui a propósito da educação, referi que o que nós despendemos de verba para os auxiliares da ação educativa
que os pais e todos reivindicamos estão necessárias nas escolas, fica muito para além daquilo que recebemos da parte do Ministério. Ou seja, no fundo, descentralizaram algumas das suas competências, transferiram-nas para o município, mas resultaram de um sobreencargo para os municípios. Mas, em resumo, mas atenção, o serviço que é prestado é um serviço melhor do que quando estava centralizado, quer na educação, quer na saúde, quer na ação social. Ou seja, esta descentralização veio fazer uma otimização dos serviços. O prestador de serviços e quem o recebe está muito próximo e, efetivamente, à distância de um telefonema, à distância de, muitas vezes de 100 metros, 200 metros, conseguimos resolver um problema que, quando era com o Ministério que estava em Lisboa, era muito difícil de o resolver. O interlocutor mais próximo era em Braga, o delegado regional. O interlocutor mais próximo era em Braga, agora o interlocutor mais próximo está no município, o que é muito rápido em termos de resolução de problemas. Ou seja, essa descentralização teve essa otimização de colocar uma grande proximidade entre quem precisa do serviço e o serviço. Claro que aqui o ótimo seria que houvesse uma sinceridade e uma seriedade quando desta transferência de competências o envelope financeiro ser aquele que deveria ser. Aos encargos que correspondesse aos encargos diretos. Mas, para concluir, regionalizar... Quando me fala na regionalização, é assim... Eu não sou contra uma regionalização, desde que, efetivamente, nessa regionalização haja um equilíbrio e uma coesão territorial dentro de uma própria regionalização. Ou seja, temos por trás essa mesma... E uma diferenciação pela positiva. Nós temos territórios, como é o caso de Vieira de Minho e de outros territórios, que precisam de uma diferenciação positiva em relação às grandes áreas metropolitanas. Qual é o meu medo numa regionalização? É que tenhamos grandes polos, que são as duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e depois as outras regiões não tenham os mesmos recursos e que não seja uma efetiva regionalização. Nós ouvimos aqui relativamente a fundos destinados à agricultura. Grandes produtores absorvem a maior parte dos fundos. Por isso mesmo é que assim, eu não digo a igualdade, digo a equidade na distribuição de fundos era muito necessária. Ana Ribeiro, regionalizar sim ou não? Boa tarde, Zé Luís, boa tarde aos colegas, um cumprimento especial também a todos aqueles que nos ouvem, os ouvintes da Rádio Alto Ave. Regionalizar, descentralizar, do meu ponto de vista, acima de tudo, deveria enverdar-se cada vez mais por uma política de proximidade. E esta política de proximidade que permitisse fazer uma organização do planeamento dos territórios. E hoje fala-se muito nesta questão da densidade e parece que é um bocadinho a densidade que manda um bocadinho nisto tudo, não é? Nós fazemos a avaliação dos nossos territórios em função da densidade que nós temos, mas devíamos pensar também nesta distribuição e nesta organização territorial em função da característica morfológica e da característica que é, efetivamente, o nosso território. Porque se estamos a falar de um território, como é o caso de Vieira de Minho, que estamos com 12 mil habitantes, temos uma área geográfica muito mais extensa do que certamente um polo urbano que em menor área concentra exatamente o mesmo número de habitantes. No caso Ou seja, algumas freguesias de Braga. Algumas freguesias de Braga terão tantos habitantes como Vieira de Minho. E o esforço dos autarcas e o esforço dos homens e das mulheres que estão nesta terra para desenvolver os seus trabalhos acaba por ser mais hercúleo do que propriamente aquele que está na cidade e que vai trabalhar, porque no fundo há uma concentração de serviços que é no fundo muito mais efetiva e que facilita muito mais a vida. Portanto, esta questão da regionalização ou esta questão da descentralização de que se tem falado muito nos últimos tempos, eu acho que, acima de tudo, era, no fundo, nós pensarmos numa política de proximidade à nossa comunidade e à nossa população. Regionalização sim ou não? Sim, regionalização com responsabilização, com proximidade dos atores que estão no terreno. Assim nos ouçam. De qualquer modo, o 25 de Abril é mais do que isto, não? Aqui no dia das comemorações. E nessa altura, como se fazemos 25 anos, nós vamos ter a homenagem àqueles que, depois do 25 de Abril, assumiram responsabilidades no Conselho.
Exatamente, não fazemos 25, fazemos 50 anos do 25 de Abril. E então fazemos homenagem... 25 duas vezes. 25 duas vezes. Fazemos homenagem a todos aqueles que foram eleitos no pós-25 de Abril para o cargo de Presidentes da Assembleia e para o cargo de Presidentes do município, sendo que alguns já foram homenageados e não serão novamente. Desta forma, vamos ter a homenagem de 6 Presidentes de Câmara e 6 Presidentes de Assembleia Municipal. Claro que aqui, por exemplo, no caso dos primeiros Presidentes de Câmara, só a título de curiosidade, foi eleito o Dr. Carlos Magalhães. O Dr. Carlos Magalhães renunciou do cargo e seguiu-se, tomou posse o Sr. Augusto César Abreu Dantas, que também por incompatibilidades renunciou ao cargo e subiu o Sr. Manuel Castro Liz, que entretanto ficou doente e ascendeu ao cargo a Dona Maria Rita Simões de Almeida Peixoto Magalhães, que entretanto vai para a Assembleia da República substituir o Dr. Marcos Mendes, pai do atual Marcos Mendes, e retoma novamente o Sr. Manuel Castro Liz até ao fim desta legislatura, ou seja, só numa legislatura temos 5 presidentes de Câmara. Depois, claro que estes já são mais contemporâneos, o professor João Costa, o padre Albino Carneiro, o doutor Jorge Dantas, o engenheiro Manuel Travessa de Matos, ou seja, todos, no caso do engenheiro Travessa de Matos e do professor João Costa já foram distinguidos, por isso não serão nesta data do município, porque já o foram distinguidos. E depois, em termos da Assembleia Municipal, temos a distinção do Sr. Artur Duarte Campos Rocha Calisto, do professor Armando Castro Ferreira, do Dr. Pedro Agostinho da Rocha Pereira Álvares, da professora Helena Maria da Costa Silva, do Dr. António Joaquim Vieira Ramalho e da doutora Nélia Mota Pereira, sendo que o professor Artur Fernandes e o Dr. Alfredo Ramalho não serão, porque já foram também distinguidos nestes cargos. Ou seja, basicamente temos estas 12 personalidades a serem distinguidas neste dia. Estão aparentemente esquecidas pessoas, aqueles que foram os que já tiveram também a sua, e vão ter aqui no distrito o seu reconhecimento público, que são os chamados resistentes, aquelas pessoas que, como o Dr. Carlos Magalhães, por exemplo, que antes do 25 de Abril fizeram parte da chamada oposição ao regime. Certo. E quem fala de Carlos Magalhães, fala de Augusto Peixoto e do irmão Manuel Peixoto, dos irmãos Luís Ribeiro, do António Luís e do José Ribeiro, do António Dantas e muitos outros. É assim, dos grandes objetivos este ano das comemorações do 25 de Abril, e aqui o Sr. Tenente-Coronel Pinto da Costa foi incansável em trazer personalidades aqui à comunidade vieirense, nomeadamente à escola, que fizeram com que os alunos vissem e revivessem na primeira pessoa o 25 de Abril. Pena tenho que algumas das pessoas que nos visitaram durante este ano já, entretanto, tenham falecido durante este ano também. Falo, por exemplo, do Coronel Guimarães, que partilhou connosco uma palestra na escola no dia 21 de março e que, entretanto, já faleceu, mas que permitiu aos nossos alunos que conhecessem o 25 de Abril e o ouvissem da parte dos agentes que viveram esse mesmo 25 de Abril, e acho que isso é indiscutivelmente uma vivência única. Ao nível local também foi solicitado, em termos de organização escolar, que revivêssemos os heróis da terra. E terra a terra, concelho a concelho, tem sido feito isso, já foi feito nos Anjos recentemente, será também em Roças, também já foi feito em Roças e agora será o monumento, ou seja, no fundo também terra a terra, freguesia a freguesia, as pessoas vão conhecendo, também foi feito em Vilarchão, quando das comemorações do 10 de junho, ou seja, terra a terra, as pessoas vão conhecendo os seus heróis que participaram em guerra, que participaram nestas atividades do 25 de Abril. Um caso, o Dr. Carlos Magalhães, muitos rocenses conhecerão o seu percurso, mas a nova geração já não o conhece, mas também é uma oportunidade de ele ser distinguido, de saber quem é este Carlos Magalhães e o que é que ele fez. Ou seja, quem tem idade para isso também lembra o Sr. João do Talhou, exatamente, que era também um ativista. Era o regedor da altura. E um ativista. Posteriormente. Ou seja, é importante também para os nossos cidadãos mais jovens que tenham o conhecimento de quem na sua terra
lutou por esta liberdade que eles têm hoje. No fundo, não foram só os capitães de Abril que estão sediados um bocadinho por todo o país, também tiveram os agentes locais, e do qual o Dr. Cosme Magalhães é a personalidade que se distingue. Professores, são ambos professores. Aqui a escola participa episodicamente nisto. No ensino da história é referido aquilo quando o tema é o processo do 25 de Abril. É sim, com certeza que o tema do 25 de Abril e do fascismo, o fim do fascismo, do salazarismo, o Estado Novo, são conteúdos que são abordados, fazem parte do currículo de História. Provavelmente, isto com toda a certeza, ao longo dos últimos 15 anos, a disciplina de História perdeu tempo de lecionação para trabalhar, inclusive, os temas do 25 de Abril com mais profundidade. Porque é que nós hoje, muitas vezes, os nossos jovens desconhecem esta história mais contemporânea, mais próxima, e para dar significado até ao conceito de liberdade, de descentralização, de poder local, se na verdade na escola não há tempo para aprofundar, para explicar esses conteúdos. É verdade. A história, e eu sou professor de História há mais de 25 anos, e quando eu comecei a lecionar, no terceiro ciclo, e estamos a falar do 7º, 8º e 9º ano, por exemplo, a disciplina de História tinha 3 tempos semanais. No 7º, 8º, dava 9 tempos. Neste momento, se calhar, algumas escolas só têm 6. Portanto, isto tem a ver com algumas alterações curriculares que foram acontecendo, que de certa forma desvalorizaram certas disciplinas curriculares e, eu não queria muito dizer isto, e trouxeram para o currículo disciplinas que, de certa forma, não têm, que eu não considero até muitas vezes não são disciplinas, mas trouxeram para o currículo conteúdos que se calhar não têm tanto significado, porque mais importante do que... Refere só à disciplina de cidadania? Por exemplo, para mim, cidadania, desde que eu comecei na escola e desde que depois lecionei na escola, a cidadania é uma disciplina transversal. Eu tenho que ser cidadão, seja na disciplina de ciências, seja na de história, seja na de matemática. É transdisciplinar, é transversal. E esses valores de cidadania trabalham-se em todas as disciplinas. Agora, claro que para criar uma disciplina autónoma, teve-se que ir buscar tempo de currículo a outras. E muitas vezes essas outras são aquelas que, na verdade, são o núcleo, e se calhar o núcleo daquilo que deve ser a escola humanista, de valores. Nós precisamos de alunos que saiam da escola a saber ler, a saber matemática, a saber ciências, mas a escola serve para formar cidadãos. Cidadãos então que pergunto, provocando, a escola tem falhado quando nós percebemos por estudos que são feitos do alheamento dos mais jovens, da chamada geração mais qualificada, o alheamento relativamente à vida cívica, em particular, à forma como olham para as organizações políticas, os partidos políticos. Não podemos confundir o que é... E aquilo que apoiam, de acordo com a leitura das votações? É assim, com certeza que temos uma geração mais escolarizada, que tem mais oportunidades de estudar a nível do ensino superior, com certeza mais qualificada, mas temos melhores cidadãos? Temos cidadãos mais interventivos? Nesta era digital, intervir nas redes sociais é a mesma coisa do que intervir localmente, presencialmente. E da maneira como se faz algumas vezes. Sim, exatamente. Este é o que é o ponto de interrogação. A escola serve, para mim, para formar cidadãos que depois vão ser aqueles que vão intervir na sociedade. Portanto, temos que pôr as nossas crianças e os nossos jovens a saber pensar e o que pensar. Isso, para mim, é o mais importante. E a escola assume essa responsabilidade?
É assim, a escola tem que assumir a Já sua... ouvimos um professor de História dizer para falar de 25 de Abril tem pouco tempo. É assim, Porque não tem só, não Tem- é o único tema da não é o único história. tema do currículo, Nem- não é o único tema da história, mas é um tema importante, inclusive para a nossa história enquanto portugueses. É assim, a escola tem o dever de formar cidadãos e tem o dever de contribuir para uma boa formação em termos de cidadania, em termos de participação cívica, em termos de análise crítica, porque um cidadão tem que ter todas estas características. Mas também temos que repensar aqui a família, e a atitude da família, a atitude da escola, a atitude de todos os parceiros. É assim, se nós temos, por exemplo, quando agora estamos numa geração de uso das novas tecnologias, e vamos a um recreio de uma escola e vemos os alunos todos com o seu telemóvel na mão, onde ninguém conversa, ninguém brinca. Se calhar também não estamos a incentivar competências como o respeito pelo outro, o falar com o outro, o ouvir o outro, que são muito importantes. E os assuntos que falam. E os assuntos que falam, ou seja, acima de tudo, nós temos que repensar a forma como estamos a educar, quer na sociedade em geral, quer na escola em particular, estas nossas crianças. O acesso às tecnologias é um acesso muito importante, abre mundos. De repente, se qualquer um dos nossos alunos clicar no que é o 25 de Abril, até faz trabalhos maravilhosos, vai à inteligência artificial e consegue fazer coisas fantásticas, mas se calhar nunca refletiu sobre a importância para os seus avós de ter havido o 25 de Abril. O que é que isso significou da pessoa poder conversar fora, da pessoa poder expressar os seus pensamentos, da pessoa poder votar. Tudo isso não é um trabalho de 10 minutos que o vai capacitar para isso mesmo. Ou seja, nós se calhar temos todos que pensar e repensar o que é que nós queremos, porque se as ferramentas lhe permitem estudar temáticas, nós temos que permitir educar muito mais em termos de atitudes, em termos de valores. E tudo isso a escola tem que ser também um palco muito, muito importante dessa formação. Claro que há quem defenda que a escola é para ensinar e a família para educar. E acho que a família não se deve demitir desta educação, a escola também o deverá fazer. Eu também não sou adepta da escola só para ensinar e para ser transmissora de conteúdos, não. Eu sou adepta de uma escola Até que porque há educa. regras, a escola tem regras. Que portanto, educa, que tem saber. regras e que, acima de tudo, que educa para a coletividade, para o respeito, para o trabalhar em grupo, para saber ouvir o outro. Eu sou adepta dessa escola, sou adepta de uma escola onde a família está integrada e que, no fundo, quando a família está integrada na escola, também há uma educação transversal em todos os setores. Por isso mesmo, acho que nem a família e a sociedade em geral se devem demitir da educação, dizendo que o aluno passa toda a vida dele dentro da escola e por isso é a escola que tem essa obrigação. Não. Essa obrigação é uma obrigação de todos nós. É uma obrigação desde que o aluno acorda até desde que o aluno se deita. E quando falamos nessa tem que educação, começar em casa. a sociedade civil também é responsável por essa educação. Eu se vou aqui numa rua e se vejo um comportamento menos correto, pode ter a certeza que eu tenho uma intervenção perante esse mesmo agente. Seja alguém deitar um papel para o chão, seja alguém insultar, seja alguém dar um pontapé no animal, eu sou a primeira pessoa a intervir nessa situação. Eu tenho esse dever cívico como todos nós temos. Não devemos estar à espera que venha o GNR, que está no posto lá em cima e que veja um comportamento errado e que atravessa a rua quando eu, cidadão... Ou que chega o bombeiro para levantar uma pessoa que cai. Ou ajuda uma pessoa que cai, ou, resumindo, esta atitude humana é uma atitude que tem que ser muito trabalhada. Atenção, com a pandemia, eu sei que houve aqui um revés nesta mesma situação, as pessoas tornaram-se muito mais isoladas, o contacto físico quase foi negado, há uma geração que quase não dá um abraço, porque, no fundo, aos 3, 4, 5 anos, toda a gente disse não beija, não abraça, quase foge da outra pessoa. Mas é uma geração que está a mudar os seus hábitos. É muito difícil, por exemplo, um jogo coletivo na escola, a não ser futebol. Porque, resumindo, a competitividade é tão grande que deixa de ser um jogo coletivo para ser uma competição entre 3 ou 4 que ali estão. E às vezes um escape para a É um escape para as tensões e para a realidade do dia-a-dia. Claro que aqui tudo tem que ser trabalhado e tem que ser trabalhado em sociedade. Ninguém se pode demitir. Não se pode demitir a família, não se pode demitir qualquer cidadão, não se pode demitir a escola. E a escola tem esta obrigação. E nós sabemos que aqui há coisas que têm que ser melhoradas, coisas que têm que ser potenciadas. Quando às vezes as pessoas dizem porque é que
que no currículo, às vezes, nós temos a necessidade de ter, por exemplo, uma equipa multidisciplinar a ajudar na parte da escola. Porquê? Porque também trabalha as famílias. E as famílias é um elo muito importante na promoção do sucesso escolar e como cidadão do próprio aluno. Daí esta convergência de todos. Tem que ser, porque é o primeiro. A escola não é é a o sua currículo. ligação, é a A sua escola vai ligação- muito para ligação além de um umbilical. currículo. Ana não é professora, mas também tem opinião. Tem uma filha? Tenho, e acima de tudo, e voltando também se calhar aqui um bocadinho a puxar, concordando com tudo aquilo que foi falado relativamente a esta questão da função da escola e da função da família, uma e outra têm de andar, do meu ponto de vista, sempre de mão dada. Mas, e certamente também porque estaremos praticamente a terminar, e para falar-me aqui também um bocadinho também só mesmo desta questão do Dia do Município, que tem a ver também com estas novas gerações e tem a ver com a forma também como nós, Executivo, encaramos as comemorações do Dia do Município ao longo destes 11 anos. Primeiro, houve sempre esta preocupação, e honra seja feita a um homem, ao Tenente-Coronel ao Manuel Pinto da Costa, porque sempre teve a preocupação de, quer no Dia do Município, quer no dia também da celebração do 25 de Abril, que sempre o fizemos durante estes 11 anos, de trazer a Vieira do Minho figuras de proa, ou seja, aquelas figuras que estiveram sempre ligadas às efemérides do 25 de Abril, a outras temáticas que estivéssemos a tratar. E este ano a comemoração do Dia do Município continua na mesma senda. Vamos ter aqui connosco José Sanches Osório, o convidado de honra para estas celebrações, um coronel que foi um participante ativo na Revolução. Membro do movimento das Forças Armadas, Membro para do quem tem movimento, memória. exatamente, para quem tem memória, eu não tenho. O resto está escrito. Exatamente, o resto vem na história. Vem na história. Foi um dos 6 oficiais do Exército que comandou também o movimento do 25 de Abril, foi diretor-geral de Informação e Ministro da Comunicação Social no segundo governo provisório. É, portanto, mais uma das figuras vivas, com 83 anos, que vem a Vieira do Minho. E é esta preocupação, quando no início desta conversa falávamos da questão da descentralização. Se a descentralização não vem, nós também vamos procurar e vamos buscá-los a Lisboa e trazemos-los a Vieira do Minho e falamos a Vieira do Minho o que é que estes homens fizeram na capital para que nós hoje possamos viver este clima que hoje vivemos. Relativamente à questão do Dia do Município e esta questão também da atribuição das medalhas, que tem sido também um ponto de honra em todas as comemorações do município. Eu penso esta questão de uma forma muito simples. Muito se tem falado na atribuição de medalhas, de condecorações. Eu acho que, acima de tudo, e de uma forma muito simples, nós temos que saber ser gratos a quem nos fez bem e a quem nos continua a fazer bem. Este ano a tónica centra-se essencialmente por fazer a distinção nos 12 autarcas, como disse a Elsa, presidentes de Câmara e presidentes da Assembleia Municipal, que desde o 25 de Abril exerceram as suas funções autárquicas. Mas estamos a falar disto em 2024. Mas nos últimos anos fomos buscar um conjunto de personalidades que foram um marco na sociedade de Vieira do Minho, que tiveram a sua importância na nossa sociedade civil, do ponto de vista da política, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do associativismo. Portanto, eu acho que nós, enquanto autarcas, temos este dever ético de agradecer a quem, com a sua maneira, dignificou a nossa vida e dignificou, acima de tudo, a nossa comunidade, dadas as qualidades intelectuais, as qualidades humanas, cívicas, políticas que tiveram. Fizemos distinção dos órgãos de comunicação social que ao longo dos últimos anos permaneceram no nosso território, do movimento associativo, do próprio movimento da Igreja, que assumiu também em determinados momentos da nossa história uma posição importante no desenvolvimento do nosso território. Fizemos também distinção de empresários, fizemos distinção das forças de segurança, de clubes desportivos. Portanto, eu vejo esta questão da atribuição das medalhas e desta valorização do Dia do Município, o sentimento de pertença e de querermos mostrar Vieira do Minho. Só mesmo para terminar do Dia do Município, e isto demonstra mais uma vez este ano, para além das atribuições das medalhas, nós vamos fazer a inauguração de 2 monumentos, como disse a Elsa, um em Roças, um aos heróis
do 25 de Abril, para perpetuar também a memória naquela freguesia, como já o fizemos noutras freguesias. Aqui na Praça Dr. Guilherme de Abreu será colocado um memorial aos mortos em combate nas guerras de África. E depois temos aqui também dois momentos importantes, também do ponto de vista cívico e do ponto de vista económico e do ponto de vista social, que será a inauguração do Polo 2 da creche Santa Cecília da Santa Casa da Misericórdia de Vieira do Minho, na freguesia de Cantelães, e vamos inaugurar também na freguesia de Cantelães um centro cívico que vai estar à disponibilidade da população daquela freguesia. Portanto, eu acho que é este sentimento de ser vieirense, dos quatro costados, e de continuarmos a gostar da nossa terra, de prepararmos estes eventos e estas iniciativas que nos dignificam enquanto vieirenses. A história é memória, professor, e é também, e a memória também nos dá identidade. Sim, a memória, e neste caso estamos até a falar de uma memória social. Mas a questão onde eu queria chegar é isto. E nós, aqueles que devemos, para quem crê na democracia, naturalmente, ou acredita na democracia, como o sistema, como digo, o melhor dos maus sistemas, que seria, parafraseando, enfim, sem rigor, Churchill, não é? Mas nós temos, quer na escola, quer na sociedade, nós trazemos à memória esses homens que, na altura, alguns foram mesmo prejudicados na sua vida, lutaram contra um regime que não nos servia, como se demonstrou. A questão E preservamos essa identidade. Tem que ser ainda mais ampliada. E acho que este ano o município deu um passo gigante nesse sentido, porque realmente lembrar e valorizar todos aqueles que foram para as guerras coloniais, ou guerra de África, ou guerras do ultramar, como quisermos chamar, na verdade a maioria foi contrariada, sem qualquer tipo de preparação. Portanto, um trabalho recente de José Marcos Fernandes demonstra isso mesmo. Foram porque tinham de ir. Foram obrigados a ir. Outros fugiram. Aqueles que conseguiram fugiram para o estrangeiro, para as Franças, como se dizia na altura. Agora, eu acho que é importante valorizar e trazer à memória, localmente, essas pessoas. Assim, foram, muitos sobreviveram, outros não sobreviveram, mas ao lembrarmos desse percurso de cada um deles e trazer essa memória para a atualidade, isto também é educar, não é? E é importante para os mais novos, os mais jovens, perceberem porque é que o meu avô foi. Eu até não conhecia o meu avô, não conhecia o meu avô, mas vou perguntar ao meu vizinho. E é esta troca de experiências que é importante manter e não deixar desaparecer, porque assim, nós ao reconhecermos os nossos heróis e todos aqueles que de certa forma também deram o seu tempo, o seu contributo na função de autarcas, não é? É um reconhecimento. Podemos dizer, mas só estamos a reconhecer os presidentes, os políticos. Também temos que reconhecer os políticos, não é? Há outras pessoas que devem ser reconhecidas, os combatentes no ultramar, dispararam ou não interessa. Mas são essas pessoas que, no seu conjunto, marcaram, no seu devido tempo, na sua medida, marcaram um determinado momento. E esse momento foi marcante e é isso que é importante rememorar para os mais novos, porque quem viveu tem uma memória do que viveu, mas aqueles que não viveram devem conhecer pela memória dos outros. É tal memória social que é preciso não deixar desaparecer, e é essa memória social que nos traz a identidade. Para concluir. Para concluir, a importância dessa mesma identidade de ser vieirense e numa época que estamos a receber tantos migrantes, onde a multiculturalidade é cada vez maior, convém preservar esta nossa identidade e, acima de tudo, que os nossos jovens tenham orgulho em ser vieirenses e em ser portugueses e consigam explicar àqueles que estão a acolher neste momento, vindo de todos uma série de países, inclusive dos PALOPs,
que no fundo saibam um bocadinho da nossa história e de explicar a esses alunos que neste momento estão a escolher Portugal, o porquê de escolherem Portugal, o porquê de termos uma democracia, o porquê de termos esta organização. Porque muitos desses alunos vêm de países onde o sistema não é uma democracia, onde estão a fugir a determinadas opressões e convém também, ao preservarmos esta nossa identidade, valorizarmos este sentimento de democracia, porque não é um dado adquirido, foi uma luta bem conseguida e que temos que diariamente a continuar a encetar. E nós, concluindo aqui esta conversa a propósito das comemorações do Dia do Município, que repetimos e relembramos, acontece no próximo dia 15 deste mês de novembro, numa altura em que também se comemoram os 50 anos do 25 de Abril. Independentemente das diferenças de opinião, das diferenças de atitude, continuamos a dizer que 25 de Abril os ideais devem manter-se sempre como o caminho da democracia, podemos dizer, das modernas democracias. Tivemos como convidados a Elsa Ribeiro, vereadora e vice-presidente da Câmara, também Ana Ribeiro, vereadora da Câmara Municipal, e o professor Paulo Marques Silva, professor de História e autor do Guia Património Cultural do Conselho, a quem agradeço mais uma vez a presença. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.